Agro, um podcast do Sistema FAESE-Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE-Senar que conecta as pessoas às informações do campo. E aqui eu já recebo, falamos hoje sobre apicultura, meliponicultura, o trabalho das abelhinhas que fazem o mel. Vamos ter uma conversa doce aqui com o professor Edilson, presidente do Conselho Estadual de Apicultura e Meliponicultura, e também com a gerente da assistência técnica e gerencial do Senar Sergipe, que faz um grande trabalho aí de assistência técnica para esses apicultores. Hoje, mais de 200 apicultores sendo atendidos. Então, a gente fala um pouquinho aqui sobre esse trabalho tão lindo das abelhas. Professor, já te convido aqui. Assim como o presidente, a gente fala que o trabalho abelha é fundamental para a vida, mas por quê? Vamos começar amplamente para a gente ir afunilando. Bom, essa parte é a mais fácil de todas, né? Falar sobre as abelhas. E a abelha, talvez a forma com que a gente interprete a abelha, né? Você pensa, é aquela que dá mel, é aquela que me pica. Tá? E o pessoal às vezes tem medo da abelha. Na verdade, essa abelha que pica, ela é uma das espécies de abelha. Nós temos mais de 300 espécies de abelhas, onde a maior parte delas são espécies nativas aqui do Brasil, como a mandaçaia, né, como a uruçu, a jataí, a iraí. Então, são várias espécies que ocorrem por aqui. Mas mesmo aquelas que vieram com os colonizadores e que virou a abelha africanizada, ainda assim, ela presta serviços ecossistêmicos assim fantásticos que levam não só o mel para tua casa, mas como boa parte do produto que vem na forma de alimento. Então, o que está na feira, boa parte foi a abelha que ajudou a produzir. Tá? Então, isso é importantíssimo. Além de serem bichos que têm espécies solitárias, mas têm bichos sociais incríveis, interessantíssimos, tá? Onde o macho só tem mãe, não tem pai, né? Onde a rainha vive dezenas de vezes mais do que o tempo de vida da operária, né? Só para ter uma ideia, assim, imagina, por exemplo, assim, que a sua mãe, rainha, falasse, Jesus, ela fala, conheci aquele menino, eu vi, né, há 2000 anos atrás, é mais ou menos isso. Então é como se a rainha vivesse 2000 anos e a gente vivesse lá meros 50, 80 anos. Então, isso dentro da mesma espécie. Então são coisas muito diferentes daquilo que acontece com a espécie humana e acaba se tornando algo extremamente interessante. Mas mais do que interessante, elas são extremamente importantes para o planeta, para a agricultura, para a economia. Tá? Então, eu acho que não há outra espécie criada que esteja mais equilibrada no tripé de sustentabilidade, de economia, né, e também do social. Então, acho que é por aí. Pois é, e vai muito além realmente da produção, vai muito além da produção do Sem mel. dúvida. E por isso é tão importante para a agricultura que o Senar, tem uns 2 anos já, que ingressou aí com assistência técnica e gerencial para os apicultores, meliponicultores aqui no estado de Sergipe. Um trabalho que vem dando certo, vem dando resultados, não é, Tainã? Exatamente, Samara. Temos pouco mais de 1 ano, né, que estamos trabalhando na assistência técnica voltada para apicultura e meliponicultura, que eu pude conhecer depois das reuniões do conselho também, a meliponicultura. Então, foi muito após as reuniões, a participação do Senar nesse conselho estadual, que a gente conseguiu identificar. Porque até hoje são dados que a gente não consegue mensurar, né? Porque muitas vezes o apicultor, o meliponicultor, ele faz essa atividade como atividade secundária. Então, não temos dados palpáveis. Mas por conta do conselho, que a gente já tem estudantes, temos o auxílio do professor Edilson também, e outras instituições, conseguimos identificar muitos produtores. E assim, no primeiro momento já foi um sucesso, né? Iniciamos o atendimento com mais de 100 propriedades. Hoje estamos com 230 propriedades entre apicultores e meliponicultores. E assim, e o interessante é porque eles se ajudam muito, né? Então, tudo aquilo que você vê, as abelhas trabalhando em coletivo, né, professor? Você vê os apicultores também trabalhando em coletivo, em formato de associação também. Se tiver algum problema de captura de enxame, eles trabalham juntos. Então, se tiver algum enxame que, por um acaso, correu algum risco ali dele foi em algum local, então
o apicultor ele está sempre à disposição para fazer aquele resgate aqueles animais e proteger a população. Então, assim, é um trabalho que é espelhado para outros profissionais ou até produtores rurais. É um exemplo. Você falou em dados e esse é um dos gargalos aí na produção do mel. A gente prevê aí um dado oficial que temos é de 150 toneladas ano aqui em Sergipe, um dado do IBGE, um pouco mais, que não remonta à realidade daqui do nosso estado, mas quem vai dizer por que é o professor Edilson e o que é que envolve aí a busca de informações para que haja uma cadeia mais atualizada. É verdade, Samara. E lembrando que o Senar, junto com a Tainá, né, eles têm feito assim um trabalho fantástico, né, aqui no estado, um apoio muito grande no conselho. Há 2 anos atrás a gente teve um desafio com um pequeno projeto financiado pela FAPTEC e demandado pela Secretaria de Agricultura do Estado, justamente de falar sobre a cadeia da apicultura aqui no estado e dar números para isso, né, fazer como fosse um boletim técnico associado a essa questão. E a gente analisou que isso não seria suficiente, porque os dados de coisas que são feitas na informalidade são muito difíceis de serem resgatados e contabilizados. E quando a gente fala da apicultura, né, feita por agricultura familiar, apicultura feita, né, pelo pequeno apicultor, meliponicultor, ele não entra na contabilidade, não entra na formalidade. Então, é aquela pessoa que está lá no interior cuidando de várias outras coisas e também criando abelhas. E esse produto ele vende para aquelas pessoas que ele conhece ao redor. Tal. E isso está completamente fora do sistema formal de verdade que a gente deve colocar. Então, a gente viu que é necessário trazer isso para a formalidade e trazer isso para a profissionalização. Tá? Então, é uma cadeia que tem um potencial enorme de méis especiais, de produtos especiais, como o pólen apícola que nós produzimos aqui, como diversos tipos de própolis que nós produzimos aqui, diferentes abelhas que são cultivadas aqui. Então, só que isso estava de uma forma completamente desarticulada, não só em números, mas também em fomento, em ações das diferentes instituições. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e aí teve um apoio do Senar, logo de cara, também, mas a gente teve apoio de várias outras instituições que se juntaram para isso. Aí a gente pode mencionar algumas delas, eu não vou conseguir mencionar todas, que são 15, mas nós temos o SEBRAE, nós temos a Codevasf, o IBGE, a Indagro, a Secretaria de Agricultura, o Ministério da Agricultura, o MIDR, que entrou mais tarde também, né, com a Rota do Mel, e a UFS, o IFES, a Embrapa. Então, de uma forma geral, as instituições que estiveram, de algum modo, envolvidas na questão associada à cadeia da apicultura e meliponicultura aqui no estado. E um dos primeiros pontos justamente foi esse em relação a quanto é que nós produzimos, afinal, né? Não só de mel, mas outros produtos também. Então, isso sempre era um número muito precário. E por isso que o IBGE foi trazido para perto da gente também, né? Então, eles são muito solícitos, tá? E esse apoio interinstitucional que a gente acabou criando, a gente está criando agora também um banco de dados comum para que as instituições possam utilizar e possa ser alimentado junto, onde boa parte desses dados vem do trabalho do Senar, inclusive. Então, para que isso? Para que a gente possa ter dados mais claros, mais fidedignos, porque uma grande quantidade do produto que nós geramos aqui no estado, além desse mercado informal, ele também tem uma outra saída que é em grande quantidade para cooperativas que nem estão aqui no estado de Sergipe, que estão no estado da Bahia. Então, eles nem são contabilizados, muitas vezes, como mel sergipano. Então, muitas vezes, a estatística da Bahia, a estatística do Piauí, está sendo beneficiada do mel que nós produzimos aqui, e falando só do mel, viu? Não estamos falando de outras coisas, como pólen, por exemplo. Mas se você for olhar no gráfico do IBGE, você vai ver que nós produzimos menos lá em 2018, um pouco mais em 2021, mais 22, mais 24, mais 25. Então, a gente está numa escala crescente, e essa escala crescente não é só produtiva, também é organizacional.
Então, a gente hoje tem o IBGE sabendo, tendo mais informações diretas dos produtores e tendo mais, uma contabilidade mais adequada para essa produção que nós temos hoje. Então, esse primeiro ponto organizacional, nós, no Conselho de Apicultura aqui do Estado, né, Conselho de Apicultura e Meliponicultura do Estado de Sergipe, a gente, com esses braços todos, com essas várias instituições, a gente tem dado o suporte necessário, por exemplo, ao IBGE, para que a gente possa, então, cuidar desse gargalo. Mas existem vários outros gargalos ainda para serem cuidados, mas a gente está na fase ainda, não de colocar o boteco para funcionar, a gente está ainda organizando as paredes, sabe? Então a gente está criando as infraestruturas necessárias, não só infraestrutura do ponto de vista estrutural mesmo, assim, de equipamentos, mas de organização e de fluxo, de processo, para que a gente possa ter, primeiro, muito mais clareza, né, do ambiente que a gente está, de que forma que a gente deve explorá-lo, né, e como é que os apicultores, meliponicultores entram nesse processo, como é que isso entra formalmente no mercado, como é que a gente pode agregar valor a esse produto até chegar aos produtos especiais que já existem, mas que não são reconhecidos como especiais e nem como produtos sergipanos. E aí o professor já fala de produtos, né? E o Senar, a TEG, fala de agregar valor ao produto como uma das premissas já para ter mais produtividade, lucro, porque o produtor precisa ter um lucro. Essa é uma das premissas da assistência técnica. É lucratividade. E eu lembro que você já me falou, Tainã, sobre um hidromel. Quais são esses produtos, esses agregados na assistência que você já vê aí como exemplo e que já vem dando certo? Então, a gente vê muito aqui também o extrato de própolis, inclusive a própolis vermelha, né? Que fiquei sabendo depois também, depois dos atendimentos dos meninos, dos técnicos, que ela é específico da planta dos manguezais, não é isso, professor? Exatamente. Então, só na região, na faixa litorânea que a gente tem esse própolis. E interessante é que é o sabor do mel, como ele modifica de acordo com a florada, que aos poucos, quando a gente vai estudando, vai conhecendo e vai começando a identificar, né? Então, o mel do sertão, ele é muito diferente do mel do litoral. A gente fez um concurso de meles no início do ano, no CEALBA 2025, e assim, foi surpreendente, porque a gente teve mais de 50 amostras de meles, tanto de mel de apis e de mel de melíponas também. Então, assim, os sabores eram surpreendente. Então, quem puder provar, experimentar, é diferente, é muito diferente, é uma experiência única, né? Eu sou suspeita a falar da apicultura. E os produtores, eles têm buscado essas outras formas também de agregar valor ao produto. Exatamente. A gente também tem produtores que trabalham com o pólen. Temos alguns técnicos de campo que ensinam os seus produtores a produzirem o hidromel. E aí os produtores conseguem vender, conseguem agregar um pouco mais de valor a esse produto, né? Então já tem encomendas e tudo mais, só que tem até um tempo para poder fermentar, não é isso, professor? Eu vou falando e vou perguntando, só confirmando, né? Então, tem o hidromel, tem o pólen, tem extrato de própolis, a vermelha, a verde também a gente tem aqui na região. Então, tudo isso é que a gente vai levando através do técnico de campo, que a gente se preocupa muito em levar a capacitação para os nossos técnicos de campo, para o técnico poder levar a informação para o produtor. Então, o técnico que ensina o seu produtor a fazer hidromel, ele está preocupado com a cadeia, né? Porque ele vai estar agregando valor e vai incentivar o produtor a continuar na atividade e a gente vai evitar e aí que um produtor desista da atividade rural, mais uma vez. Infelizmente a desistência às vezes acontece por não ter essa lucratividade, mas é isso que esse trabalho faz. Mas é tão importante para que a abelha permaneça existindo até isso, não é, professor? Exatamente. A existir para poder... E aí a importância, fala da importância da existência dela também para a produção de todos os produtos, de todas as outras cadeias produtivas. A gente está falando da CEALBA, por exemplo, que é um grande exemplo, né? Então, como conciliar desenvolvimento, né, a agricultura mesmo industrial, né, profissional, agronegócio, como é que a gente consegue conciliar isso com essas outras atividades que são tão dependentes de um ambiente de excelente qualidade, tá? É trazer a agricultura para excelente qualidade de ambiente,
Tá? Então são coisas que não são, elas não batem de frente. Então nós já passamos um pouquinho, a gente já está no segundo degrau, onde a gente já não enxerga mais a agricultura como a malvada e nem o agricultor do outro lado, ou o grande pecuarista e do agronegócio, ele também não tem que enxergar o ambiente como algo a ser modificado por ele e colocado no lugar um outro pacote tecnológico onde as abelhas não estão participando dele. Porque a gente sabe que o resultado disso é o que nós temos hoje de mudanças climáticas, né? Que por mais que haja negacionismo em relação a esse tema, né? Existem os dados e fatos que ocorrem que não tem conversa que vai mudar isso. Então basta você ver como que está acontecendo no restante do mundo. Então nós temos uma série de questões que estão fazendo necessariamente, ou por interesse comercial, ou por interesse de fato de conservação, que eles estão agregando. Né? Então nós estamos aqui à beira da COP30, por exemplo, onde a gente está falando de um novo mundo que tem que ser criado, que obedeça aos critérios do planeta, né? E a nossa necessidade de sobrevivência e desenvolvimento. Então como é que a gente consegue conciliar essas coisas? Então eu acho que a gente tem muito a aprender com quem está no agronegócio, e quem está no agronegócio tem muito a aprender também com quem lida com as questões ambientais. E as abelhas, elas justamente fazem a interface entre esses dois mundos. Então, por que a interface? Porque boa parte daquilo que é produzido, né, no sistema da agricultura, e até mesmo da pecuária, tá? Depende diretamente das abelhas, né? Porque as vacas são herbívoras, né? Ou seja, então os bichos precisam de ração, precisam de outras coisas que vêm das plantas. Então existe um ciclo, uma cadeia associada a essa expectativa toda. Então, e outra coisa, se é alimento, né? Então, obviamente, esse negócio vai parar na boca das pessoas, né? Dos filhos, das crianças e todo mundo. E o cuidado que a gente precisa ter com essa produção de alimento de uma maneira geral. Não só do mel especificamente, mas de tudo que é produzido na agricultura. E se a gente faz uma lógica em que eu vou comprar o meu defensivo agrícola em função do preço dele do mercado, então eu vou jogar lá sem qualquer tipo de recomendação técnica. Eu vou querer simplesmente que mata do que é bicho que eu não conheço, que está ao redor. Tá? Então, esse modelo é um modelo completamente ultrapassado, né? O modelo que a gente tem que ter é um modelo baseado no conhecimento. E esse conhecimento vem do conhecimento não só técnico, né, daquele produto específico, mas do conhecimento do mundo que está ao redor, que você está explorando ele para poder gerar esses alimentos. Então, juntar essas duas partes, né, é o que as abelhas conseguem fazer, porque soja, por exemplo, até bem pouco tempo atrás não se falava em abelha com soja. Quando resolveram consorciar a abelha com soja, eles conseguiram um aumento de 10%. Sabe o que é um aumento de 10% na lavoura de soja? Com tecnologia sendo aplicada ano após ano, né? Desde a década de 1970 no Brasil, sei lá o quê, e de repente você consorcia a abelha e ele aumenta em 10%. Tá? Então, isso é o quê? Né? Isso é agregação, né, de valor. E mais do que isso, quando você coloca a abelha lá na sua soja, primeiro, você vende o marketing disso, porque você está dizendo, né, que eu estou protegendo as abelhas. E além de tudo ainda, se as abelhas continuam vivas, é porque eu sei que eu não estou sendo tão agressivo ambientalmente com relação a isso. E ela traz para perto, citricultura. Exatamente. Citricultura aqui no estado de Sergipe, ela sempre esteve longe das abelhas. Entendeu? Então, é como se as abelhas atrapalhassem o negócio, quando, na verdade, a citricultura depende da polinização das abelhas. Isso vale para a acerola, isso vale para a pimenta, isso vale para uma série de outras coisas que nós produzimos aqui no estado. Né? Só que, infelizmente, o maior entrave que nós existimos é o da ignorância. E isso vale para tudo, na verdade. Então, quanto mais conhecimento a gente agregar a isso, e quanto mais esse conhecimento se transformar em tecnologia, a gente consegue ter melhores resultados. E é nesse caminho, nesse horizonte que a gente está querendo estruturar essa cadeia no estado. Uma cadeia baseada na colaboração e no conhecimento. E aí entra a pesquisa, professor. Totalmente. A gente fala aí agora, já fazendo essa interligação aqui, e aí é que entra a pesquisa. Doutorandos aí já pesquisando sobre essa... Mestrandos, doutorandos, ou então pessoas que formaram pela Universidade Federal de Sergipe, que hoje trabalham no Senar.
né? Então assim, é de fato um ciclo, né? Não todos, mas uma boa parte do pessoal que está lá na assistência técnica passou, ou passa, ou está na universidade fazendo graduação, pós-graduação, né, nessa área. E aí, o que a gente pode fazer? O que a gente tem no mundo de exemplo, né? Então, a gente tem alguns méis especiais, por exemplo, no mundo. Tem um mel da Nova Zelândia que alcança $500 o quilo, tá? Então, por que o nosso mel ele não alcança esse valor? Por dois motivos. Porque, primeiro, a gente não sabe quem ele é. Segundo, ninguém propagandeou isso para o mundo, tá? Então, a gente precisa de informação de qualidade associada, né? A gente precisa de rastreio, a gente precisa de produção de qualidade, a gente precisa de conhecimento sobre aquele assunto, a gente precisa de divulgação científica, a gente precisa de tudo isso. Então, na hora que você faz investimento em pesquisa, na verdade, você faz investimento, no final das contas, na agregação do valor. Então, eu só vou saber quais abelhas que eu tenho no estado se eu tiver uma pesquisa com alguém fazendo essa pesquisa sobre as abelhas. Eu só vou saber qual é o melhor tipo de florada que vai ter em determinada época, em determinado lugar, se tiver alguém trabalhando lá no campo para poder dar esse tipo de informação de qualidade. Eu só vou saber que tipo de composição química tem no mel se eu tiver uma pesquisa aplicada, associada, né, com cromatografia, com outras análises genéticas, etc., que eu possa fazer, então, para poder chegar nesses resultados. Então, são braços que muitas vezes estiveram afastados, mas que precisavam estar juntos, né? Então, a universidade, quantas e quantas pesquisas nós fizemos e que ficaram lá nas bibliotecas esquecidas ou nos papers e não viraram, de fato, nada, de fato, mais associado à questão mais de aplicação produtiva, né? E quantas vezes também, por outro lado, eu tenho uma assistência técnica que está desvinculada do conhecimento científico, tá? Então, juntar esses mundos, só o fato de juntar esses mundos e aproveitar da característica do estado de Sergipe, não só para a produção nos biomas que existem aqui, mas principalmente por ser um estado pequeno, onde eu posso encontrar aqui o Senar, posso encontrar o Sebrae, posso encontrar a FAES, posso encontrar, né, todo esse pessoal rapidamente, na mesma cidade, aqui, e, né, a gente tem um espaço territorial pequeno, riquíssimo, e a gente tem todas as vantagens do mundo para poder fazer do estado de Sergipe um exemplo para o mundo, não para o Brasil, para o mundo, dentro dessa área. Perfeito, professor. Que é uma aula, uma verdadeira aula. A gente fica encantado com as informações tão necessárias e essa integração de instituições, de conselhos, Senar, trazendo as experiências, o que pode ser feito. E é isso que a gente está aqui, para comunicar, dialogar e trazer essas informações para que haja, na prática, um verdadeiro desenvolvimento e que as abelhas não sumam, não podem sumir. É verdade. Mas, assim, agora falando diretamente aos apicultores, aos meliponicultores, a gente não consegue fazer nada disso sozinho. Na verdade, os principais atores desse processo são eles que estão lá no campo. E é muito importante que cada um de nós faça a sua parte, né? Da parte deles é importante que eles façam registro de suas colônias, seus apiários, seus meliponários, né? Que informem a Indago de qualquer problema que exista em termos sanitários, por exemplo. Principalmente agora, né? Tem um besourinho que está chegando na beirada da Bahia aqui, né? A Tina, túmida, que ele realmente pode destruir as colônias. E a gente tem que cuidar. Mas falando de novo aos apicultores e meliponicultores, eles têm que fazer... eles fazem um monte de coisa, mas algumas coisas básicas, importantes, para que dá sustentação a essa cadeia, né? Então, em primeiro lugar, dizer quem são, onde estão, onde é que está o apiário dele, onde é que está o meliponário, né? Fazer o registro na Indagro, comunicar qualquer problema que exista com relação a isso e também se organize em associações, em cooperativas, né? E em federação, para que isso possa estar de uma forma legal, para que as políticas públicas possam chegar até eles e, a partir daí, fazer justamente essa tal agregação de valor, né, e o desenvolvimento e a chegada, de fato, ao mercado formal. Porque a história
quando ela não anda desse jeito, o que vai fazer? Vai fazer com que ele não tenha assistência técnica, vai fazer com que ele não possa estar protegido contra uma doença que pode chegar por lá, ele não vai alcançar o supermercado, ele não vai alcançar a farmácia, ele não vai conseguir multiplicar o valor do produto que ele tem, ele vai continuar numa vida em que talvez não consiga custear a produção dele, para poder ter lucro e ter uma vida mais digna. Então, isso tudo é possível com as abelhas, né? As abelhas, elas podem te dar de riqueza, de fato, mas essa riqueza que você vai ter, tão em termos econômicos quanto ambientais ao seu redor, só vai ser possível se cada um de nós fizer a sua parte. E a importância do apicultor e do meliponicultor, né, para esse processo é fundamental. Que não tenham medo de crescer, que não tenham medo de sair de uma situação de pobreza e ir para uma situação de riqueza, porque isso é possível, plenamente possível, né? E cada apicultor e cada meliponicultor tem que ter essa coragem de querer mudar de vida de uma forma sustentável e ter orgulho de serem apicultores e meliponicultores e quererem depois que seus filhos e netos também sejam. Tá? Então, obrigada, é isso importante. Mensagem importante. Muito obrigada, Tainã, pela presença também, por divulgarmos aqui essa mensagem tão importante para o apicultor, que eles aprendam de fato com as abelhas e sejam uma cadeia organizada para que as políticas públicas cheguem até eles. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Tainã. E a gente fica por aqui com mais esse episódio do Conexão Agro. Fique ligado aqui nas nossas redes sociais e nos próximos episódios. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES e Senar.